Então, primeira coisa, parem de ficar correndo atrás do rabo. Não adianta ficar tentando adivinhar as meninas no mercado. Ninguém sabe responder isso para vocês. E se alguém estiver falando que sabe para onde vai, tá mentindo ou tá mal intencionado, tá? Reagindo às falas da Louise Barsi, a filha do Luiz Barsi, o dono do mercado financeiro, meu amigo. Brincadeiras à parte. Luiz Barsi, um dos maiores investidores da Bolsa de Valores, pessoa física, e a filha dele vem fazendo história, né? Uma pessoa de muito conhecimento, que a gente tem um apreço enorme. Então vamos ouvir o que ela vem falando aqui e eu vou reagir a esse vídeo. Eu tenho aqui alguns contrapontos com a Louise Barsi em relação a algumas estratégias, mas aqui eu tenho que concordar com a maioria das falas dela. Eu compilei aqui esse vídeo rapidinho para você entender o que ela vem falando e também ouvir a nossa opinião. Se você é novo por aqui, muito prazer falar com você. Meu nome é Thiago Montini, eu sou assessor de investimentos credenciado à corretora XP. Portanto, se você tem conta na XP, né, e tem um assessor que fica te recomendando um produto que não faz sentido nenhum para você, conte com a minha assessoria, link da descrição do meu contato, ao clicar será direcionado para o meu WhatsApp. A gente bate um papo sem custo nenhum, eu te explico como é que funciona, tá? Às vezes você tem conta em outra corretora e não tem atendimento, mas tem um patrimônio acima de 100 mil reais investido, você se qualifica para ter acesso ao meu atendimento. Chama a gente aqui, tá? Vamos direto ao ponto, pessoal. Vamos reagir aqui a Louise Barsi falando sobre o Banco do Brasil. E ao final eu tenho um presente para você que não é inscrito aqui no canal e você que é inscrito também. Vamos lá, vamos reagir. Vamos lá, pessoal. Gente, muito boa noite. Boa noite, eu não sei para quem. Por alguns motivos, Fábio Baroni. Primeiro que o jacaré ficou com o estômago roncando, né? Achou que ia fazer uma boquinha hoje e não aconteceu. E segundo, pessoal, que eu acho que a gente tem uma bronca aqui para passar para vocês. Eu, particularmente. Só para quem não sabe o que é o jacaré que ficou com a barriga roncando, eles fazem aqui a comparação de as melhores oportunidades que chegam na Bolsa de Valores e aquelas que você tem dinheiro e está preparado para comprar. Eles comparam com um jacaré na beirada do rio que fica quietinho esperando a presa chegar perto para poder abocanhar. E também assim no mercado financeiro, segundo eles, né? Tem momentos que vão ter muita oportunidade, você vai estar preparado para abocanhar essa oportunidade. E ela menciona aqui a oportunidade do Banco do Brasil. Vamos lá. Preciso tirar algumas coisas do meu sistema, tá? Primeira delas, e vou começar com uma grande frase bíblica de efeito. Quem planta vento, colhe tempestade. E pelo que eu tenho visto nos últimos tempos, assim, de muitas pessoas, de muitas perguntas vazias que têm chegado no direct, é gente desesperada, é desespero quando cai, é desespero se sobe, é só desespero, né? Que é tudo que a gente não ensina aqui, gente. É gente que vendeu a 18 porque quer baixar o PM, que achou que ia despencar amanhã para 16, e aí hoje saiu correndo para comprar 20, e aí se segunda baixar para 16, o cara vai estar desesperado porque comprou a 20. Esse tipo de movimento se chama, não tem outro nome, se chama roleta. Se você ficar pessimista quando o mercado estiver pessimista e otimista quando o mercado estiver otimista, vocês vão perder dinheiro. Vocês vão perder dinheiro, não interessa o quão boa seja a empresa e o quão bom seja o resultado. Se vocês ficarem tentando adivinhar para onde vai, eu não estou falando só de Banco do Brasil, eu acho que o pregão de hoje ele é emblemático para que vocês, de uma vez por todas, parem com essa sanha, com essa mania de achar que conseguem prever cotação de curto prazo. Muito bom, pessoal, muito bom. Compactuo com o pensamento dela aqui, tá? Eu sempre falo aqui, não tem como você descobrir o que vai acontecer no futuro. O futuro a Deus pertence. E tem pessoas que a todo momento tentam adivinhar o que vai acontecer naquele pregão. O Banco do Brasil apresentou o resultado na quinta-feira que veio muito abaixo da expectativa do mercado e todos nós achávamos que o Banco do Brasil ia começar o pregão despencando na sexta. Aconteceu o contrário. Ele caiu um pouquinho, 2%, depois disparou, fechou o pregão valorizando 4%. E teve muita gente que vendeu o Banco do Brasil pensando da seguinte forma, olha, eu vou vender aqui a 19 e pouco, quase 20, e na hora que cair para 17, eu vou lá e compro, porque eu vou ter esse dinheiro na manga lá para poder comprar. Então, já que vai cair, deixa eu fazer esse movimento inteligente. Só que foi lá e perdeu dinheiro e ficou sem as ações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil disparou e essa pessoa está sem as ações agora, esperando o Banco do Brasil cair. E poderá não cair, não tem como saber. Então, roleta que ela diz aqui. Poxa, muito bem explicado. Vamos lá. Hoje, inclusive, o bebê parece que escolheu a dedo
o dia de anunciar os seus resultados, né? Muita gente tentando adivinhar para onde as cotações iriam hoje no dia do anúncio, né? Na verdade, o anúncio foi ontem à noite. Matérias super pessimistas, como deveriam ser, porque o balanço de fato veio feio, veio muito ruim, né? Então, obviamente que os relatórios que saíram hoje, que as matérias que saíram ontem também eram super pessimistas. E isso está entrando, eu não sei se é só isso, mas a grande maioria das pessoas, pelo que eu estou entendendo, está se deixando levar por uma coisa que a gente sempre fala para vocês não fazerem. Se você muda de ideia a cada notícia e a cada balanço que sai trimestre após trimestre sobre as posições que vocês têm na carteira de vocês, vocês vão perder dinheiro. E aí eu gosto sempre de trazer, né, pessoas que entendem muito mais do que nós, e é muito fácil a gente ficar repetindo frase bonitinha do Warren Buffett, mas na hora do vamos ver você faz completamente diferente. Então, primeira coisa, parem de ficar correndo atrás do rabo. Não adianta ficar tentando adivinhar as meninas no mercado. Ninguém sabe responder isso para vocês. E se alguém estiver falando que sabe para onde vai, tá mentindo ou tá mal intencionado, tá? Vou dizer uma frase aqui para vocês do Buffett, de uma matéria que depois, segunda-feira, eu vou soltar um insight para vocês lá no app do AGF sobre o que a gente pode levar de lição aí desses últimos dias aí de pregões a respeito de Banco do Brasil, principalmente, né, usando como exemplo, de uma frase, uma carta, na verdade, de 2018, que o Buffett soltou junto com o Jamie Dimon, que é o CEO do JP, tá? Que era um movimento na época tentando conscientizar as empresas de capital aberto sobre os malefícios, não só para as empresas, CEOs e equipes de RI, como também para o mercado em geral, principalmente investidores, sobre os malefícios de curto prazo que levar em consideração apenas e exclusivamente os lucros e guidance de curto prazo podem ter na vida financeira de vocês. Então, parafraseando o Buffett aqui, e na segunda-feira eu posto esse estudo para vocês. Em nossa experiência, o guidance de resultado muitas vezes leva a um enfoque não saudável em lucros de curto prazo, em detrimento da estratégia, do crescimento e da sustentabilidade de longo prazo. Um estudo feito pela McKinsey em 2006 descobriu que guidance não afeta os múltiplos de uma companhia nem reduz a volatilidade de sua ação. O único benefício significativo observado foi um aumento nos volumes de negociação, o que é bom para traders, mas não é útil para a grande maioria dos outros investidores, principalmente os investidores de longo prazo. E eu gostaria muito de acreditar, como a gente continua acreditando, senão a gente não continuaria aqui, né? E a gente fez questão de fugir do nosso script sempre que necessário e abrir essas lives aqui para vir comentar esses movimentos com vocês de uma maneira séria e de uma maneira sóbria. Exatamente. Sem ficar fazendo fofoquinha, sem ficar. Será que o preço cai amanhã? Será que o preço sobe? Né? Claro que tem brincadeira, a gente quer sempre levar o negócio de um lado leve também. Mas, gente, isso aqui a gente gosta de acreditar que vocês também levam os investimentos de vocês a sério, tá? Então, parem com esse tipo de comportamento de roleta, porque quem joga em cassino perde sempre para a casa. Ó, muito bom, pessoal. Ela trouxe aqui essa carta do Buffett, que é o maior investidor do mundo, referência para a GF, referência para o Bassi, referência para mim também, né? E assim, de fato, pessoal, a cada guidance, ou seja, a cada resultado que a empresa entrega para o mercado, se você utilizar isso para poder comprar e vender, você tende a perder dinheiro, porque isso é só uma foto do que está acontecendo com a empresa naquele momento e não é o filme, entende? Então, o que você precisa fazer, o que a gente vem fazendo, se você é um investidor de longo prazo, você não é trader e quer viver de dividendos, visa em renda, ganhar renda com o mercado financeiro, é você olhar para a qualidade do ativo, para o seu histórico. Porque a única informação que a gente tem relevante que dá para a gente sim fazer posição em algumas empresas é o quê? É o cenário atual casado com o histórico fundamentalista daquela empresa. Então, se você tem um histórico dela e sabe que ela é boa, uma empresa que tem de fato uma trajetória no mercado que vai te proporcionar segurança na hora de investir, meu amigo, é isso que você precisa.
Agora, o que vai acontecer lá na frente não tem como a gente descobrir. Por isso que a gestão de carteira é importante, diversificação é importante. Então, assim, parabéns aqui pelas falas aqui da Luísa, tá? Vamos continuar. Se você, obviamente, né, a gente teve uma mudança aí, já estou até me estendendo, já vou deixar os colegas falarem aí, eu estou Luiz e palestrinha hoje. A gente teve uma mudança, uma informação nova, que saiu ontem junto com o balanço péssimo do Banco do Brasil, que foi a redução do payout, né? E é baseado nisso, é baseado em fatos, dados e estratégia que vocês devem, daqui em diante, tomar as decisões de vocês. Não se o pregão de hoje subiu 4%, se o de ontem subiu 3%, isso não quer dizer absolutamente nada, porque em um pregão milhões de coisas podem acontecer. Hoje, inclusive, era vencimento de opções, o que pode ter levado aí muitos investidores que estavam short, dado o movimento de alta de ontem, de antecipação de alta de ontem, a zerarem hoje parte das suas posições shorts e recomprarem os papéis que estavam alugados. Então, essa é uma das teses entre várias outras, né? Agora o mercado tem um novo guidance, tem para onde mirar, tem quais números acompanhar, tem um pouquinho mais de visibilidade, mas assim, eu acho que é um pouco do nosso papel também, pessoal, trazer um pouco vocês para a realidade de que o que a gente faz aqui não é investir dinheiro de banco imobiliário, é dinheiro de verdade, é o futuro financeiro de vocês que está em jogo. E às vezes parece, e eu sei que é muito fácil disso acontecer, a gente é levado por matérias pessimistas, e o contrário também é verdade, né? É levado a investir por notícias otimistas, quando na verdade isso não tem nada a ver com o fundamento das empresas que vocês estão investindo. Falando de Banco do Brasil especificamente, você deveria comprar Banco do Brasil se as cotações continuarem caindo, se você ainda vislumbrar, se você ainda acreditar que o Banco do Brasil tem capacidade, tem competência suficiente para reverter, não só apenas reverter a atual situação, como dar a volta por cima e voltar à lucratividade que a gente já sabe que é possível do banco bem administrado divulgar. Se você não vê essa perspectiva, tá? Se você acha que investir em estatal, poxa, tem um risco além daquele que você consegue quantificar e suportar de volatilidade na sua carteira, eu não acho que vocês devem comprar mais Banco do Brasil, nem se for a R$ 1, se vocês não acreditarem que o banco pode se recuperar. Porque é isso que o investidor mira quando ele está comprando uma ação. Ela pode estar passando por momentos de dificuldade, como foi o caso do Bradesco, como foi o caso até do Itaú em tempos não muito distantes, mas quem tinha essa ação na carteira e continuou comprando, mesmo com a faca caindo, era porque acreditava que uma hora isso ia se transformar num yield futuro maior, ainda se provar uma tese vencedora de longo prazo. Então, é isso que vocês têm que ter em mente e não ficar tentando adivinhar preço de cotação, que inclusive segunda-feira pode cair para R$ 18. Ninguém tem essa resposta. Muito bom as falas aqui da Luísa, viu? Pessoal, é o seguinte, eu compactuo com tudo que ela falou aqui, tá? Só que você tem que tomar alguns cuidados, porque a Luísa Bassi, ela tem margem para errar, né? Ela é herdeira aqui de um patrimônio bilionário, isso se já não tem ali mais de bilhão investido, né? Mas então, olha só, quando o Luiz Bassi lá atrás indicou, recomendou a Cosan, muitas pessoas compraram. Olha o que aconteceu com a Cosan, vem despencando. Quando o Bassi falou do IRB, poxa, olha o que aconteceu com o IRB. Quando o Bassi falou da Braskem, olha o que aconteceu com a Braskem. Disse que a Braskem seria melhor do que a Unipar. Poxa, a Braskem está despencando e muita gente perdeu dinheiro e fica xingando o Bassi por aí. A questão é, eles têm margem para errar, pessoal. E muitas vezes eles falam também que empresas boas, empresas que dão lucro, pagam bons dividendos. E eu não entendi também o porquê da recomendação da Braskem, porque a Braskem há muito tempo não paga dividendo, né? Não vinha pagando até quando dava lucro, porque quando dava lucro a margem era muito apertada. Então você precisa tomar cuidado, entende? Com tudo, com o que eu falo, com o que a Luísa fala, que o Bassi fala, você precisa ser dono das suas decisões, entende? E entender a melhor estratégia. E eu digo para você, a gente tem cases de sucesso aqui na XP Investimentos com as pessoas que a gente atua, as pessoas que a gente aqui ajuda nos investimentos. E a melhor estratégia é o pensamento no longo prazo. A melhor estratégia é o que a Luísa falou aqui, é você comprar empresas boas, não ficar preocupado com o que vai acontecer amanhã, porque não tem como saber o que vai acontecer amanhã.
O que vai te deixar mais tranquilo é a gestão de carteira. É definir um percentual de segurança para cada ativo, para que se esse ativo chegar a zero, não vá comprometer todo o seu patrimônio, pelo menos ali uma partezinha só dele, que talvez você teria ganho, né, em dividendos em 1 ano e meio. Então, ou seja, você precisa ter essa gestão de carteira. Eu acredito que eles ensinam isso daqui na GF. Até então, não ensinavam, tá? Porque eu acompanho há muito tempo. E Luiz Bassi é daquela tese, né? Caiu, comprou. É perigoso. Não dá para você apostar, caiu, comprou. Não é aposta. Eles podem errar, você não. Eu acredito que hoje já tenha ali uma gestão muito melhor. Coloca nos comentários se você assina a GF, né? Deve ter uma gestão muito melhor, porque são pessoas que a gente admira, tá? Mas é isso, pessoal. Muito boa as falas aqui da Luiz Bassi. Tem um outro trecho que eu vou compartilhar depois com vocês, mas eu compilei aqui para trazer as informações mais relevantes. Não tenta adivinhar, pare com isso, é o que ela vem dizendo, tá? Ó, eu tenho um presente para você que ficou até aqui. Você que investe em ações e fundos imobiliários e ainda não tem uma planilha para controle dos seus ativos, você precisa conhecer a planilha inteligente. Ela atualiza sozinha com o Google, olha só o preço atual atualizado junto com o Google, te dando todo o parâmetro e perspectiva do quanto que você tem de lucro, o quanto que a sua carteira está valorizando em cada ativo, o quanto que é o seu preço médio descontado, preço médio, dividend yield on cost, o quanto que você recebeu de dividendo em relação ao seu preço médio, o peso ideal para cada ativo, e ainda você tem todo o parâmetro em tempo real, o patrimônio que você tem, o valor investido total, a quantidade de ações, fundos imobiliários, dá para colocar BDRs, ETFs, e ainda você consegue ver a valorização em tempo real, olha que genial, né? E ainda você consegue equilibrar a sua carteira como um todo, colocando aqui se tem renda fixa, renda variável, internacional, criptomoeda, e o melhor, né? Você consegue também alimentar os dividendos, e aí você tem um parâmetro por completo do quanto que você está ganhando em valorização somado com os dividendos. Você não pode ficar de fora. Clique em Saiba Mais e adquira agora essa planilha, que vai ser um diferencial para os seus investimentos. Aproveite esse presente, todo mundo precisa, as pessoas estão utilizando essa planilha mesmo e ela entrega essa gestão que eu falei para vocês aqui. E, poxa, concluindo o vídeo, eu acho muito interessante você não ficar especulando, tentando especular. Se você for trader, tudo bem. Se você entende de gráfico, tudo bem, faz parte. Agora, se você visa renda, não tem como você ficar confundindo, ficar procurando achar o melhor preço para poder comprar, porque o mercado vai te surpreender e quando surpreende é perdendo dinheiro. Infelizmente é assim, tá? Será que segunda-feira o Banco do Brasil vai subir ou vai cair? Não tem como dar a resposta. E se de fato o mercado de opções, igual ela falou aqui, vencimento de opções, a questão também de sair dos shorts, das operações que estavam vendidas, né, no mercado e agora as pessoas foram obrigadas a comprar o Banco do Brasil e isso fez preço positivamente, significa que na segunda-feira poderá cair. Ou não, meu amigo, entende? Então, não tente ficar adivinhando. E se você quiser ter minha ajuda, vai ser um prazer conhecê-lo, viu? Um abraço para você, tamo junto e até a próxima.